não tenhas medo. Diz à pessoa que está ao teu lado com esse teu melhor sorriso e diz para ela, não tenhas medo. Amém? E vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 43, versículo 1. E para pôr aqui fundamento a esta mensagem, que nós vamos também falar um pouco mais, Isaías 43, 1 ao 7. Diz assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E vamos até ao versículo 7, amém? Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Amém? Então, nós podemos ver aqui que o profeta Isaías, irmão, ele foi usado por Deus para trazer esta palavra também. Ele profetizou ao povo que Deus estava a dizer ao seu povo para não temer. E uma vez que todos nós aqui que sabemos o que é o temer, o medo, porque já enfrentámos o medo, ou podemos ainda estar a enfrentar algum tipo de medo, hoje vamos sair deste lugar mais que vencedores. Porque esta é a vontade de Deus, que todos nós possamos vencer o medo. Como é que vamos vencer esse medo? Não é através das coisas que este mundo oferece, mas é através do Deus vivo, que diz a cada um de nós, não temas, porque eu sou contigo. Amém? Então, de que é que tens medo? Não quero que me responda. É uma pergunta que fica no ar para que cada um de nós possa analisar o seu coração. De que é que tem medo? Qual é o medo que absorve a tua vida, que a todo o tempo procura te destruir? Parece que as coisas que mais tememos, pelo menos isto costuma acontecer com o ser humano. Aquilo que uma pessoa mais teme é isso que a persegue. Por isso precisamos de cuidar do nosso coração para não permitir que ele fique sobrecarregado. Amém? Diga assim, o meu coração tem que ser guardado, tem que ser protegido. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Mateus 11, 28 e nós podemos ver que Jesus fala a cada um que enfrenta os seus medos, as suas ansiedades, as suas lutas. E Jesus um dia disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E em relação a este cansaço e a opressão, também podemos incluir tudo aquilo que nos procura separar de Deus, dominar o nosso coração, a nossa vida, incluindo o medo. Diga, medo, eu não te quero. Vá, quantos querem medo? Não, mandamos uma patada no medo em nome de Jesus, amém? Então, o profeta Isaías também foi usado por Deus para levar uma palavra de conforto para o povo que estava a sofrer, escravizado. E ele trouxe uma palavra trazendo promessas de restauração da nação diante das perseguições e das guerras que estavam a suceder ao redor naquele tempo. A Babilónia estava a cercar as nações ao redor de Israel e o temor, o medo da invasão tomava conta do povo naquele tempo. O próprio Isaías já tinha avisado sobre essa invasão de Jerusalém. Se os irmãos quiserem ler lá em casa, Isaías 39, 6, não precisamos de ir para lá. Então, as dificuldades da vida, irmãos, e até mesmo as coisas que nós vemos acontecer ao nosso redor, podem levar-nos a temer.
certo? Nós podemos perceber que se ligamos uma televisão, se vamos às redes sociais, se falamos com alguém, chegam notícias até nós hoje tão facilmente e tão rápido, e às vezes notícias como é que eu ia dizer, de uma gravidade tal que isso até nos aperta o coração. Você nunca se sentiu apertado assim o seu coração por uma notícia que chegou até si, tipo, meu Deus, que é isto que está a acontecer? Todos os dias, quase. Porque a cada dia estão a acontecer coisas más, estão a acontecer coisas que não estão no nosso controle mudar. Humanamente falando, fisicamente falando, amém? E poderíamos mencionar alguns exemplos dessas coisas que provocam temor, esse medo, essa insegurança, violência, doenças, a economia, o desemprego, problemas climáticos como os terremotos e tsunamis e coisas que vão acontecendo ao redor do mundo, etc. Mas sabe, irmão, eu quero lhe dar uma boa notícia. É que Deus dá-nos também uma grande variedade ou lista de motivos para que nós confiemos e não entremos em desespero. Deus trouxe-te aqui nesta noite para que não temas, não entres em desespero, mas possas aprender plenamente a confiar em Deus, diante de cada situação que possa estar a acontecer ou na tua vida ou ao teu redor. Amém? Então, para que nós confiemos em Deus e não caiamos no medo, nem no desespero, nós temos muitos motivos para não temer. Por isso, se algum dia, que já sabemos que já aconteceu, o medo assolou o teu coração, hoje vais sair deste lugar com uma boa, grande notícia. É que não tens mais por que temer. Não tens mais por que dar lugar ao medo, uma vez que, vamos ver aqui algo poderoso, irmãos. Porquê é que nós não devemos de temer? Ou porquê é que nós não devemos ter medo? Primeiro, porque você pertence a Deus. Se você está aqui nesta noite e não tem a certeza que pertence a Deus, eu quero lhe dizer, você precisa de saber que há um Deus real que o ama e que deu a sua própria vida, Jesus Cristo, por si numa cruz, para que você possa pertencer a Ele e não temer mais, nem pela sua vida, nem pelo dia de amanhã, nem por aquilo que esteja a acontecer ao seu redor. Amém? Vamos voltar aqui a Isaías 43 e agora vamos aqui ao versículo 1 para dar ênfase a este ponto. Você pertence a Deus. Eu faço-lhe uma pergunta nesta noite. Você pertence a Deus? A sua vida pertence a Deus? Você tem a certeza que pertence ao grande eu sou? É que eu não lhe estou a falar de um Deus que está pregado numa cruz, ou de um Deus que foi construído de barro, de pedra, de madeira. Não, não, estou-lhe a falar se você pertence ao Deus vivo que criou os céus e a terra e que o criou assim com um propósito que hoje está neste lugar para dizer, não temas, tu és meu. Uau! Então o versículo 1 diz assim, mas agora assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não temas. Vamos ver aqui? Não temas, porque eu te remi. Eu te remi, ok? Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você é de quem, irmão? Deus está a falar para o seu povo. Tu és meu. Então você pertence a quem, irmão? Você pertence a quem? Nós pertencemos ao Deus vivo, todo-poderoso. Amém? Então a nossa vida pertence ao Senhor. Sabe, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. 1 Coríntios 6, 20. Fomos comprados. E vamos ver aqui algo poderoso. Fomos comprados. Porque fostes comprados por bom preço. Diga comigo, bom preço. Diga comigo, eu fui comprado por um bom preço. E quero lhe dizer nesta noite que esse bom preço não é nem de ouro, nem de prata, nem de qualquer outra pedra preciosa, senão o próprio sangue de Jesus Cristo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
Então Jesus redimiu-nos quando morreu naquela cruz por nós. E esta palavra redimir, irmão, podemos vê-la mais a fundo e ela também significa comprar ou resgatar. Nós que estávamos perdidos, nós que estávamos enfermos, nós que estávamos arruinados, nós que estávamos destinados à perdição eterna, fomos redimidos. Ou seja, fomos comprados. Fomos resgatados. Sabe, meu irmão, quando alguém compra alguma coisa, imagine, eu chegava aqui, vou brincar um bocadinho, se os irmãos não se importam, chegava aqui, isso não é, este já é meu. Chegava aqui, não há aqui assim nada muito valioso, ok, estou a brincar. Isso. Eu chegava aqui, eu fui ali à Tuiu e comprei esta Bíblia. Eu comprei, irmãos. Sabem a quem é que ela pertence agora? A quem é que ela pertence? A mim. Amém? E Deus fez isto connosco, nos comprou com o próprio sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz. Então, ao sermos comprados, nós precisamos de perceber que fomos comprados. Não fomos comprados como que nós sendo algum tipo de produto, não. Mas porque a nossa vida tem muito valor para Deus. E ela é demasiado valiosa para deixar à deriva. Não, por isso Deus nos comprou, Deus nos resgatou, Deus nos redimiu das trevas deste mundo, do pecado, da maldição e da morte eterna, irmão. Você crê nisso nesta noite? Porque se você não crê, você está a ponto de crer hoje, porque Ele está aqui, irmão. Então nós somos chamados pelo nome para servir ao Senhor. O povo de Israel corria este perigo da escravidão. Então Deus usa esta linguagem para dizer que eles têm um dono. Eles têm um Deus Todo-Poderoso que cuida deles, que toma conta deles. Deus toma conta do seu povo. O problema muitas vezes do povo é que não se atreve a confiar em Deus. Mas quando um se atreve a confiar em Deus e a não temer porque sabe o Deus a quem serve, irmão, você não tem por que temer. E você sabe que Deus cuida de si. Você sabe que Deus toma conta de si. Então você pertence a Deus e Ele conhece-o a si pelo seu nome. Então, irmão, não há por que temer. Não há por que ter medo. Ai, Diogo, mas é que a situação que eu estou a viver, tu nem imaginas. Ela é mesmo difícil. Não tens por que temer. Mesmo com a pior situação que tu possas enfrentar, se tu estás em Deus, se tu tens Jesus no teu coração, eu vou dizer que Ele é maior que todo o temor. Ele é mais forte e mais poderoso do que toda a influência do medo das coisas que estão ao nosso redor. Ele é maior. Ele é maior que o medo. Não permita que um medo que às vezes vem à sua vida lhe pareça maior que Deus. Porque Deus é muito maior do que todas as coisas, incluindo do temor. Por isso que Deus muitas vezes, cerca, se não me engano, 366? 6 vezes. Diz na palavra de Deus, não temas. Sabe, irmão? Não temos no dia 1 de janeiro, não temos no dia 2, claro, não vou contar os dias todos. Mas é para tu não temeres todos os dias do ano da tua vida, para tu não teres que temer, por isso Deus diz 366 vezes na Bíblia, não temas. Quer dizer, você já vai no dia tal, eu agora não sei que dia é hoje. Ou seja, sei que dia é hoje, mas não sei desde o início do ano qual é o dia. Mas imagine, já vamos no dia 70, no dia 90. O dia 90 diz lá na palavra de Deus, não temas porque eu sou contigo. Amém? Então não temas, diz alguém que está ao teu lado, não temas, porque Deus é contigo. Então, irmão, quando Deus nos chama pelo nome, é porque nos conhece e tem poder sobre nós. Amém? Por isso não tenha medo, porque Deus o chama pelo nome e você pertence a Deus. Diga a alguém que está ao seu lado, tu pertences a Ele.
tu pertences ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Segundo ponto, porque não devemos de temer, porque você não está sozinho. Tu não estás sozinho. Diga comigo, eu não estou sozinho. Neste momento não estamos sozinhos, estamos aqui todos juntos. Mas mesmo quando você está lá em casa, ou lá no seu canto, onde você normalmente se refugia, até aí você não está sozinho, ou sozinha. Amém? Versículo 2 de Isaías 43, diz, Isaías 43, 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu quero dizer, irmão, isto é sobrenatural. Porque quando nós confiamos na palavra de Deus, quando nós confiamos nas promessas de Deus, não importa o que esteja a suceder, o nosso foco, o nosso coração está focado nele. Não naquilo que está a acontecer ao nosso redor. Porque quanto mais nós pomos o nosso foco no que está a acontecer, mais zoom parece que vai suceder nisso que está a acontecer. Mas se o seu foco está em Jesus, na palavra, nas promessas, esse zoom vai se ampliar sobre o que Deus diz na sua palavra e você mais facilmente vai confiar no que Deus diz. Porque Deus não é mentiroso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de alguma coisa que alguma vez disse. Não, Deus é fiel à sua palavra. Amém? Então, não estamos sozinhos. Esta promessa de que sempre estará conosco foi uma das últimas palavras de Jesus ao subir ao céu. Mateus 28, 20. E sabe, isto é glorioso, irmãos. Porque este é o verdadeiro significado do Evangelho. Estamos numa reunião Hope. Hope significa esperança. E a palavra de Deus que Jesus é a esperança que a humanidade precisa. É a esperança da glória. E porquê, irmãos? Porque Jesus, Ele veio a esta terra, morreu naquela cruz, por si, por mim, pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia, 3 dias depois, Ele ressuscitou. E está vivo, porque Ele subiu aos céus. E desde há 2000 e tal anos atrás até hoje Ele permanece vivo. Por isso que você e eu hoje podemos caminhar com esta certeza. Porque um dia também Ele já tocou na nossa vida. Diz alguém que está ao teu lado, se ainda não o sentiste, não saias daqui hoje sem ter esse encontro. Porque Ele é real. E Ele é maravilhoso. Amém? Vamos ver aqui a palavra de Deus então. Jesus disse assim, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Quantos dias, irmão? À sexta e ao domingo, quando vimos à igreja. Quantos dias é que Ele está connosco? Todos os dias. Então porquê é que nós devemos de achar que Ele não está connosco à segunda-feira ou à quarta-feira porque o dia é mais difícil? Não, Ele está consigo todos os dias da sua vida. E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Então Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona. Eu tenho que sorrir, irmão. Porque Deus nunca abandona os seus filhos. Como um pai ou uma mãe que a todo o tempo estão ali. Sempre atentos, sempre focados, sempre ligados. Deus, o nosso Pai Celestial, nunca nos abandona. Nunca nos deixa. E quanto mais precisamos dele, mais ele está perto de nós. Como os amigos, por exemplo, de Daniel capítulo 3, versículos 24 e 25. Daniel 3, 24 e 25. E nós podemos ver aqui este exemplo de 3 amigos de Daniel que, por se manterem firme aos princípios de Deus e não se curvarem diante da estátua de Nabucodonosor, eles foram parar à fornalha ardente. E isto, para parafrasear, depois deles serem lançados, porque eles permaneceram
firmes, íntegros, e preferiram agradar a Deus e não aos homens, diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados, dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E o 25? Respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Uau! Sabe, irmão, eu quando leio esta passagem isto começa a aquecer. Não sei se é por causa da fornalha, mas é porque Deus, irmão, ali Ele se mostrou como um Deus todo-poderoso, que para Ele nada é impossível. E nós também temos que olhar à palavra de Deus a cada dia da nossa vida, diante também das adversidades e das dificuldades e das tribulações e das circunstâncias que nos procuram abafar, e ver que assim como Deus livrou a estes 3, Deus também é o Deus que me livra. Deus também é o Deus que estende a sua mão poderosa, que é sobrenatural, e me vai livrar da situação que eu esteja a viver neste momento. Então não temas, confia em Deus. Amém? E quando Daniel foi lançado na cova dos leões também, o Senhor enviou o seu anjo, Daniel 6:22, e o guardou. Sabe, irmão, nós temos que nos agarrar à palavra de Deus. Porque essa é a forma de você não se atemorizar diante deste mundo, mas caminhar nesta terra com um coração firme e confiante no Deus a quem serve. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, irmão, eu quero lhe dizer, saiba nesta noite que você não está sozinho. Mesmo quando parece que você está só, eu quero lhe dar esta certeza, você não está sozinho. Pois a presença do Senhor nunca o abandonará. Não tenha medo, porque o Senhor, o nosso Deus, o seu Pai Celestial, está sempre consigo. Sabe, irmão, a Bíblia diz que nós não podemos andar por vista, nem pelo que vemos, nem pelo que sentimos, mas pela fé em Jesus, pela fé no Filho de Deus, pela fé em Deus, na sua palavra. Porquê, irmãos? Porque pode dar-se o caso de haver um dia que parece que Deus não está nem aí. Parece que Deus está far away, que Deus está longe, mas eu quero dizer que Deus está mais perto do que você pode sentir naquele exato momento. Amém? Por isso não andamos pelo que sentimos no momento, porque hoje a Bíblia diz que as nossas emoções são traiçoeiras. Ora, hoje estamos muito lá em cima e de repente já estamos muito cá em baixo. Não se deixe influenciar pelas suas próprias emoções em relação ao que Deus diz na sua palavra, porque se Deus diz que está sempre consigo, Ele está sempre consigo. Diga a alguém que está ao seu lado, agora diga a alguém que está atrás de si, não diga o mesmo. Sorria para ele, diga: Deus está sempre contigo. Diga ao outro ainda: Deus está sempre contigo. Amém? Se você crê nisso, aplauda a Jesus nesta noite de todo o seu coração, porque Deus está sempre, sempre, sempre. Não importa o que esteja a acontecer, Ele está sempre connosco. Amém? Terceiro ponto, porque você tem um Deus que o salva. É Deus quem nos salva. Versículo 3, Isaías 43, 3 diz: porque eu sou o Senhor teu Deus. Isaías 43, 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Oh, glória a Deus. É quando achamos que mais ninguém nos pode salvar desta situação, Deus está aí para te salvar desse problema. O teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia então por ti. Deus é o nosso Salvador. Então as nações ao redor de Israel faziam temer as guerras e Israel precisava de buscar apoio de outros povos. Mas o Senhor diz que Ele mesmo é o Rei acima de todos os reinos. E promete que resgatará o seu povo. O povo, os filhos, o seu povo que a Ele lhe pertence. Deus é o nosso Salvador, irmão.
Quando ninguém nos pode ajudar, o Senhor nos salva com o seu poder. Quando mais ninguém, aos teus olhos, à tua mente, mais ninguém pode te ajudar, seja em que situação for, aí está Deus, para fazer o que mais ninguém pode fazer por ti, irmão. Amém? Então não tenha medo, porque o Senhor te salva. Amém? Quarto ponto, porque é que não devemos temer? Porque você é precioso para Deus. Ora, sorria lá à pessoa que está do seu lado e mostre para ela que ela é preciosa. Que Ele é precioso. Que todos nós estamos aqui, sem exceção, não importa a sua condição, não importa o seu passado, não importa o que tem acontecido na sua vida, cada um de nós, você que está aí no seu lugar, você é valioso para Deus. Versículo 4, Isaías 43, 4 diz: visto que você é precioso, enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Então, irmãos, nós somos preciosos para Deus, porque fomos comprados com o sangue de Jesus. Aquele mesmo sangue que falamos há pouco, Jesus, o próprio Filho de Deus, que veio a este mundo, Ele deu a sua própria vida por cada um de nós. Porquê? Porque nós éramos e somos valiosos para Deus. E Deus não queria que nenhum de nós se perdesse. Deus não queria que nenhum de nós andasse por aí de qualquer maneira. Não. Ele nos comprou. Ele nos alcançou. Ele nos conquistou com o seu amor, com o sacrifício de Jesus, com a sua própria vida. E quando, irmão, você tem um encontro real, quando você tem uma experiência viva com o amor de Deus, você aí vai perceber que tem muito valor para Deus, que é muito especial para Ele. Não importa se todos à sua volta não lhe dão o devido valor. Não importa se todos ao seu redor, na escola, no trabalho, em casa, com os amigos, com a família, o desvalorizam. Tu para Deus és muito importante. És especial, como nenhum outro. Amém? Então a nossa salvação, irmão, é de graça. Mas custou bem caro. Amém? A nossa salvação, irmãos, é de graça, mas Jesus pagou um grande alto preço com a sua própria vida. O sacrifício de Cristo por cada um de nós. Então, como nós cuidamos de algo que é de valor, o Senhor também cuida sempre de nós, porque nos valoriza muito. O que Deus mais valoriza na sua criação é o ser humano. O que Deus mais valoriza, irmão, em tudo o que Deus criou, foi aquilo que Ele criou à sua imagem e semelhança. Deus criou os céus, criou a terra, criou os animais, criou os mares, criou a luz. Deus criou tantas coisas incríveis. Mas mais incrível do que tudo isso foi o que Ele criou à sua própria imagem e semelhança, que foi você e eu. Então não se desvalorize ou não se autodesvalorize. Que você possa saber nesta noite que é muito precioso ou preciosa para Deus. Ainda que o inimigo a todo o tempo procura nos fazer acreditar, eu estou aqui todo dobrado e já tenho aqui umas, como é que se diz? Umas rugas e tal. Deus já não me ama tanto como me amava antigamente. Não, Deus o ama como você é. Com rugas, sem rugas, cabelo branco, amarelo não, preto, loiro. Não importa como você esteja, Deus o ama, Deus a ama, amém? Então o que Deus mais valoriza é você, irmão. Não tenha medo, irmão, então, porque você é importante para Deus. Quinto ponto, porque é que não devemos temer, e este aqui, irmão, é poderoso. Porque não há limites para Deus. Deus é um Deus que não tem limites. Isaías 43, 5. Não tenha medo. Isaías 43, versículo 5. Não temas. Já está a ver, irmão? Aqui mais uma vez. Não temas. Deus constantemente diz, não temas, não temas. Não temas, irmão. Não temas, pois, porque estou contigo.
Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Então, Deus promete ao povo de Israel que se acontecesse o cativeiro, ou seja, se eles fossem escravizados, o Senhor iria resgatar todo o seu povo. Iria resgatar o seu povo de onde ele estivesse. E isso, na verdade, foi o que aconteceu. Não existe distância, não existe dificuldade, limites para Deus. Deus tanto pode operar um milagre aqui, como está a operar um milagre do outro lado do mundo, exatamente ao mesmo tempo. Porque Deus é um Deus sem limites. É um Deus que é chamado Deus omnipotente, todo-poderoso. Para Deus nada é impossível. Então porquê é que havemos de olhar para os nossos problemas e olhá-los como que, ok, isto já não tem solução. Se não tem solução, tu estás no lugar certo. Neste momento. Porque aqui está o Deus que tem todas as soluções. Agora estava-me a lembrar do livro das soluções, está a ver? Quando vamos fazer os exercícios da matemática e depois precisamos de ir lá ao fundo, ver as soluções, né? Mas isso é quando tem as soluções. Vá, quem é que aqui já andou na escola? Isto se calhar, ou anda na escola, pronto. Isto se calhar nunca aconteceu com todos, mas, por acaso acho que nunca aconteceu comigo, mas pronto. Você está a fazer lá os exercícios e você já sabe. Você sabe. Este livro, lá no final, tem as soluções. E há um dia que, meu Deus, você vira, tiraram umas soluções. O pai e a mãe foram lá e tiraram. Nunca aconteceu consigo? Quem é que aconteceu consigo? Eu já fiz com as minhas filhas. Com a Zara. Zara, olha, isto, nem pensar. Vais fazer, vais puxar pela cabecinha. Tiramos as soluções. Para quê? Para os ajudar. Senão, eu vou mas é copiar isto, assim é canja, assim é tranquilo. Mas sabe, Deus tem todas as soluções para a sua vida. Não importa o que esteja a acontecer neste momento. Jesus é a resposta que tu precisas em todas as áreas da tua vida. Então Deus tem a solução, peço desculpa, para os nossos problemas. Ele não tem limites. Lucas 1:37. Não existe distância, não existe dificuldade alguma para Deus. Porque para Deus nada, leia comigo irmãos, porque para Deus, leia um bocadinho mais alto, porque para Deus nada é impossível. Diga novamente, nada é impossível. Então isto quer dizer o quê, irmão? Que todas as coisas são possíveis. Até aquilo que a sua mente não entende e nem consegue alcançar e que você... como é que isto se vai resolver agora? Confia em Deus. Olha para o Senhor. Rende-te a Ele. Amém? Deus, o poder de Deus é infinito. E não há restrições para o Senhor que criou todas as coisas, podendo restaurá-las. Então não tenha medo, irmão. Porque o poder de Deus é maior do que tudo. Diz à pessoa que está ao teu lado, estás a passar por algum problema? Não temas. Deus é maior que esse problema. Diz para ele novamente, Deus é maior que os teus problemas. Amém? Sexto ponto. Porque é que não devemos temer a Deus? Peço desculpa, porque é que não devemos de temer? Porque você é filha de Deus. Isaías 43, versículo 6. Direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei os meus filhos, trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. Então somos filhos de Deus. E como um pai, irmão, que jamais se esquece dos seus filhos, Deus nunca se esquece de cada um de nós. Isaías 49, 15. Sabe, irmãos, Deus nunca se esquece dos seus filhos. Isaías 49, 15.
Pode uma mulher esquecer-se tanto? Vamos ver o versículo 14, por favor, e depois o 15. Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Irmão, veja só. Põe o versículo 14, por favor, novamente. Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Isto é o que às vezes os filhos fazem. Pronto, Deus já se esqueceu de mim. Deus já não gosta de mim, Deus já não me ama. Esta situação aconteceu, ainda não mudou, Deus se calhar já não está a fazer nada. Isto é o que às vezes, não é você, irmão, é lá o outro povo lá da Sibéria. Isto não muda, Deus se calhar já agora está mais focado no meu outro irmãozinho ou na minha outra irmãzinha. Vamos ver o 15, só ali aquele final. Diz, mas ainda que esta se esquecesse, ou seja, ainda que uma mãe ou um pai nesta terra se esquecessem dos seus filhos, porque infelizmente isso às vezes também existe. Mas ainda que isso acontecesse, eu todavia, Deus, não esquecerei de ti. Então Deus não se esquece de nenhum de nós. Diz para quem está ao teu lado, Deus não se esqueceu de ti. Diz ao outro, Deus não se esqueceu de ti. Ele te ama, está atento a todo momento, a tudo o que está a acontecer na tua vida e à tua volta, ainda que não vejas, irmão. Há pouco a Isabel falou do vento. É verdade, irmãos. Você sabe que o vento existe, mesmo não vendo o vento. Porque você sente os seus efeitos. E Deus muitas vezes está-se a mover a nosso favor e nós podemos não estar a ver nada, mas nós temos que confiar na sua palavra, porque em algum momento você vai sentir os efeitos daquilo que Deus está a fazer a seu favor. Daquilo que Deus está a fazer na sua vida. Posso ouvir um amém? Então confie em Deus. Não existe confiança maior de um filho para vencer o medo do que a presença do pai que o protege. Certo? Esta é uma realidade. Humanamente falando, funciona assim. Eu tenho a minha filha de 6 anos, que se de repente ela vir um cão, já aconteceu, às vezes vou na rua passear, e vamos ali até aí há uns tempos aconteceu, íamos num passeio, até eu me assustei, irmão, veja lá. Íamos num passeio, e tem as moradias, que tem as grades e tal, e de repente vamos lá na paz, aos saltinhos, não era aos saltinhos, mas pronto. E um cão começa lá a ladrar, feito doido, e a minha filha, a Ima, começou logo a chorar. Mas sabe a primeira coisa que ela fez? Agarrou-se a mim. Porquê? Porque é natural. Um filho, uma filha, se agarrarem ao seu pai, à sua mãe, num momento de aflição, num momento de medo, a primeira coisa que eu vou fazer é agarrar-me. E a Emma fez isso, apesar de que eu também me assustei. Porque o cão ladrou alto. Assustei-me, mas não fiquei como a Emma, né? Mas sabe, irmão, quando se levanta um desses, não digo cães, mas quando se levantam esses gigantes, essas adversidades que parece que nos vão engolir, tu tens de te agarrar ao teu Deus, tu tens de te agarrar ao teu Pai Celestial. Amém? Então agarra-te a Ele, abraça-o com todas as tuas forças, todos os dias da tua vida, todos os dias, amém? E Jesus ensinou-nos a chamar Deus de Pai para vivermos como filhos do Senhor. Quando cremos em Jesus, tornamo-nos filhos de Deus pela fé. Quando você crê e recebe, irmão, Jesus na sua vida, você se torna um filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. E se você está aqui nesta noite e quem sabe, nunca teve esta oportunidade de dizer sim a Jesus, de dizer: Jesus, entra no meu coração, eu creio em ti. Não saias deste lugar hoje sem fazer essa decisão. Nunca mais serás a mesma pessoa, amém? Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então se você crê no nome de Jesus e o recebe no seu coração, a sua vida nunca mais será a mesma. Você
se torna um filho, uma filha de Deus. Amém? Não tenha medo então, irmão, porque o bom pai está consigo. Sétimo ponto, e o grupo pode subir, amém? Sétimo ponto, porque não devemos de temer. Quantos estão a ser abençoados até aqui, irmãos? Quantos estão a compreender que ainda, entenda isto, irmão, estamos a falar de algo que Deus nos mostra, de como nós devemos de proceder, de como nós devemos de alinhar o nosso coração à palavra. Porque é verdade que todos os dias e à medida que nós vivemos a nossa vida, há temores, há medos que batem à porta do nosso coração. O medo é algo que bate à porta do coração quando alguma coisa má acontece, quando alguma coisa de mal nos acontece, ou quando às vezes acontecem coisas más também ao redor do mundo. Mas nós não podemos permitir que o medo governe o nosso coração. O medo é real, sim, mas o medo não vem de Deus. De Deus vem o amor, vem a paz, vem a segurança, vem a confiança de que se somos filhos de Deus, nós estamos seguros em Deus. Então, sétimo ponto, porque é que não devemos de temer? Porque existimos e fomos criados para a glória de Deus. Tu e eu, irmãos, fomos criados para a sua glória. Tu e eu fomos criados com um propósito para Deus. Amém? Por isso não importa o que esteja a acontecer, a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem, cooperam, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tu amas a Deus? Então confia e crê que tudo o que está a acontecer neste exato momento vai contribuir para o teu bem. Se vai reverter a teu favor, mais cedo ou mais tarde Deus está a usar todas as coisas a favor do seu povo, a favor dos seus filhos. Posso ouvir um amém? Se você crê nisso, diga amém. Versículo 7, Isaías 43, 7. Estou mesmo a terminar. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Então eu quero que tu saibas nesta noite, tu foste criado por Deus. Tu foste criado por Deus, assim tal e qual como és. Antes mesmo de tu teres nascido, Deus já te tinha desenhado, já tinha... E tu foste criado, ou foste criada, para a sua glória. Para que vivas nesta terra com um propósito e saibas que esse propósito está em Deus que nos criou. Amém? Deus nos criou com um propósito. E o propósito também é vencer as nossas batalhas. Vencer as nossas lutas. Vencer o medo. Vencer a insegurança. Sabe, irmãos? Todo ser humano à face da terra, todo, sem exceção, já enfrentou algum tipo de medo. E digo-lhe mais, existem aquelas pessoas, né, que procuram que a sua imagem transpareça algo que muitas vezes lá dentro, no mais íntimo do seu ser, não corresponde. Está a ver aqueles bodybuilders, aqueles bodyculturistas que mal cabem na t-shirt? A imagem deles é que não tem medo de nada. Nada, mas eu digo-lhe, até esses têm medo de alguma coisa. Lá bem no fundo, onde mais ninguém vê, onde só Deus... Eu dei um exemplo de bodybuilders, mas podia ser outro exemplo qualquer. Só estou a dar um exemplo de alguém que aparenta que não tem medo de nada, mas eu digo-lhe, todos temem por algo. Mas quando Jesus entra, irmão, e Ele lança fora todo o medo, quando Jesus entra no nosso coração e realmente Ele arranca todo o nosso passado, arranca tudo aquilo que nos atemorizava, arranca tudo aquilo que nos leva a viver uma vida temerosa, você vai vencer, você vai triunfar, porque agora você não está sozinho, agora você sabe que há um mais forte, mais poderoso, que é real e que se faz real na sua vida e que está ao seu lado. Amém? Então, irmão, eu quero lhe dizer, para terminar, Deus não nos quer ver sofrer. Esse não é o seu desejo, não. Nem tudo é fácil nesta vida. Não, irmão, nem tudo é fácil.
E Ele mesmo disse que no mundo teríeis aflições. Mas Ele também, Jesus, da mesma forma que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele também nos incentivou a nos animarmos. Anima-te. Estás a passar por uma adversidade? Anima-te. Eu sei, parece-te loucos. Como assim? Vou-me animar? Aconteceu isto, como é que eu me vou animar? Anima-te em Deus. Anima-te olhando para aquele que pode fazer tudo. Anima-te olhando para as palavras de Jesus, que disse, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, tu podes passar por uma adversidade, podes passar por uma tribulação, porque a Bíblia diz isso, no mundo tereis aflições. Mas anima-te, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então se tu estás em Jesus, não importa o que esteja a acontecer, Ele te vai fortalecer. Ele te vai ajudar, Ele te vai capacitar. Amém? Então Ele venceu o mundo e está connosco no meio de qualquer tribulação. Essa é a razão da nossa existência, glorificar ao Senhor, servi-lo, louvá-lo, adorá-lo. Sabe, irmão, uma vez que nós conhecemos o Deus vivo, quer dizer que se Ele está vivo, Ele faz algo poderoso. Não servimos a um Deus que está morto, irmão, servimos a um Deus que está vivo, e este Deus que está vivo transforma vidas. Ele transformou a minha, continua a transformar a minha e transforma também a tua vida. Ele é um Deus que muda as situações da nossa vida. Se tu crês nele, se tu confias nele, se tu te atreves a confiar nas suas promessas, na sua palavra, então não tens por que temer. Amém? Então quando o povo de Deus passou pelo mar e pelo deserto, a glória de Deus ia à sua frente para os proteger. E sempre, irmãos, que nós passamos por lutas, a glória de Deus está ali para nos proteger. Você precisa de se lançar nos braços de Deus. Você precisa de se lançar na presença de Deus. Quando você sente que a sua vida parece estar a vacilar, lance-se na presença de Deus, que é o lugar mais seguro onde você pode estar. É o lugar onde todos os seus temores vão sair, porque ali Deus vai te completar. Ali Deus vai te fortalecer. Então nesta noite, irmão, eu quero lhe dizer, não tenha medo, porque a glória de Deus te protege. Então não tenha medo.